Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a unidade 4, cujo assunto é a União Europeia e a Rússia. E o tema 1, nós vamos estudar sobre a União Europeia. A União Europeia se constituiu na segunda metade do século XX com o objetivo de garantir a harmonia política e o desenvolvimento econômico e social de seus países membros, diante do estabelecimento da livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas. A União Europeia é um dos blocos comerciais mais avançados da atualidade, ainda que existam consideráveis desigualdades econômicas entre os seus países membros. A Rússia, por sua vez, se destaca como uma das maiores potências energéticas do mundo atual. Nos últimos 2 milênios, alguns dos impérios de maior poder político, militar e econômico tiveram sede em território europeu. Além de terem influenciado culturalmente várias regiões do mundo, os processos de expansão e dominação desses blocos de poder contribuíram para causar conflitos e até dizimar populações além das fronteiras europeias. Agora nós vamos falar sobre a origem e a evolução da União Europeia, do bloco União Europeia, A União Europeia é um bloco composto de 28 países, que desenvolve ações políticas e econômicas integradas, sendo livre a circulação de pessoas, produtos, serviços e capitais entre os países membros. Nos dias de hoje, esse bloco, formado por 28 países, formam, sobretudo, um bloco com objetivos econômicos, englobando projetos mais amplos, como o fomento à melhoria dos índices sociais e o desenvolvimento de políticas conjuntas de preservação ambiental. A origem da União Europeia remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus, debilitados pelos sucessivos conflitos, uniram-se em busca de estabilização política e econômica. Assim, para estimular o comércio e eliminar as barreiras alfandegárias, criou-se em 1948 o Benelux, que é uma organização econômica formada pelos seguintes países: Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Em 1951, o Benelux se uniu à França, Itália e Alemanha para criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. Em 1957, esses países firmaram um acordo por meio do Tratado de Roma, estabelecendo a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Finalmente, em 1992, foi criada a União Europeia, pelo Tratado de Maastricht. Em 2004, uma parte dos países ex-socialistas do leste europeu passou a integrar a União Europeia. Aí nesse mapa eu trouxe para vocês o histórico da formação da União Europeia. Então é só vocês observarem a cor da legenda e olhar no mapa para ver em cada época aí quais os países que integravam a União Europeia. Na legenda azul nós temos aí 6 países, que formavam a União Europeia. A legenda amarela, a União Europeia era formada por 9 países. Na legenda verde nós temos 10 países. Na legenda rosa nós temos 12 países. Na legenda laranja nós temos 15 países. Na legenda vermelha nós temos 25 e na rosa nós temos 27. E, na atualidade, esses são formados por 28 países. Políticas sociais na União Europeia. Uma das principais características da União Europeia, pessoal, é o seu sistema de proteção social. São serviços públicos de saúde e educação eficientes, seguro-desemprego, previdência, atendimento a idosos, políticas de integração de pessoas com necessidades especiais e o combate à pobreza em todos os países. São exemplos de ações de proteção e de inclusão financiados pelos Estados e pelas instituições da União Europeia. Há mais de uma década, o modelo social europeu passa por dificuldades em razão do baixo crescimento demográfico e do envelhecimento de sua população. Com isso, as despesas dos governos
com aposentadorias e serviços aos idosos aumentam, dificultando a manutenção dos serviços públicos amplos e de qualidade. As altas taxas de desemprego e o elevado endividamento de alguns países contribuem para aumentar as dificuldades econômicas que diversos Estados-membros da União Europeia enfrentam. A zona do euro. Em 2002, diversos países membros da União Europeia começaram a utilizar uma moeda única, o euro, em substituição às suas moedas nacionais. Atualmente, o euro é uma das moedas internacionais mais utilizadas e importantes do mundo, e 19 dos 28 Estados-membros da União Europeia o adotam como moeda. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Esses países integram a chamada zona do euro. Agora eu vou falar para vocês sobre o espaço Schengen. A União Europeia foi responsável pela criação do espaço Schengen, um acordo por meio do qual os cidadãos dos países signatários podem circular livremente a turismo ou a trabalho, sem passar pelo controle de fronteira. Criado em 1985, esse espaço engloba quase todos os países da União Europeia e alguns outros associados. Ao todo, são 26 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça. Relações comerciais. A Europa é uma das áreas mais industrializadas do mundo e com produção de alta tecnologia. As principais relações comerciais da União Europeia são com os Estados Unidos, a China e a Suíça. O comércio intrabloco é muito ativo e contribui para o desenvolvimento de uma série de serviços, como os bancários e os de transportes. Agora vamos falar sobre a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Em 2016, em junho de 2016, o Reino Unido decidiu, por meio de um referendo popular, deixar a União Europeia. Essa decisão obrigou o governo do Reino Unido a iniciar um processo de negociação diplomática para a desvinculação do país do bloco, que então estava previsto para durar cerca de 3 anos. A saída do Reino Unido ficou conhecida pelo nome de Brexit, junção das palavras de língua inglesa britânica e exit, saída. O Reino Unido é composto de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e é a segunda maior economia da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. Além da China e dos Estados Unidos, os maiores importadores e exportadores do Reino Unido estão na União Europeia. O Brexit produz, portanto, impactos significativos em muitas economias do mundo. O debate em torno dos temas de interesse do Brexit foi intensamente realizado durante os meses que antecederam o referendo. Os principais pontos de discussão sobre o Brexit foram: primeiro, política econômica. Os apoiadores da saída indicavam que as contribuições financeiras do Reino Unido para a União Europeia custavam caro para a população britânica. Os opositores à saída do bloco argumentavam que, com a saída do bloco, o Reino Unido pagaria mais impostos e teria menos vantagens comerciais. Outro ponto foi o comércio. Os favoráveis à saída do bloco afirmavam que, sem a tutela da União Europeia, o Reino Unido poderia negociar diretamente com os outros países membros condições de preços, taxas e impostos. Entre os que defendiam a permanência no bloco, o argumento era de que o Reino Unido teria menos poder econômico nas negociações. Outro ponto foi a imigração. Os apoiadores da saída
Alegavam que um controle maior sobre a entrada de imigrantes era necessário no país para equilibrar a oferta de empregos e para manter a identidade nacional e cultural do Reino Unido. Os apoiadores da permanência no bloco defendiam que os outros países da União Europeia recebiam mais imigrantes do que o Reino Unido. No referendo de 2016, a vitória do Brexit foi por uma porcentagem muito pequena, fazendo com que parte da população ainda considere a possibilidade da realização de um novo referendo para anular a decisão de 2016. Em 2018, o processo de desligamento do Reino Unido ainda não tinha sido concluído. Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre esse tema era isso. Eu vou deixando o meu abraço aqui e até o nosso próximo encontro.